A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a nossa EBD, classe dos jovens, da nossa UMAD aqui de Joinville. Eu sou a professora Paola Budal e estou falando sobre a lição bíblica dos jovens, Plano Perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Já estamos em 2026, passou tão rápido o ano passado e como crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus através aqui dessas lições tão preciosas da EBD. E agora nós estamos estudando a lição 3 nesse dia, que será ministrada no dia 18 de janeiro de 2026, hoje falando sobre a natureza do Deus que salva. Nós já vimos sobre a questão do pecado, da queda no Éden, na lição número 2, foi trabalhado muito, ministrado sobre a questão do pecado, e hoje nós veremos sobre esse Deus que deseja resgatar, deseja salvar o homem. Veremos sobre a natureza desse Deus, então, que se revela como nosso Salvador. É um assunto simples, é um assunto bem básico, né, para todos aqueles que veem a Cristo, que desejam a salvação, mas nós precisamos relembrar alguns pontos dessa questão de que hoje em dia também nós vemos que muitas pessoas buscam a salvação através das obras ou através de uma vida que foca somente na natureza de Deus, no seu atributo do amor, e esquecendo também da questão da justiça. E nós vamos ver esses atributos da natureza do nosso Deus, atributos do amor, da sua santidade e da sua justiça, porque Deus deseja restaurar a comunhão que foi perdida lá no Éden, e desde o Éden Deus já vem manifestando o plano de salvação. O texto principal diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34, 8. E quais são os objetivos dessa questão? É bom o professor pontuar com a sua classe para dar essa visão panorâmica daquilo que será ministrado. Primeiramente, conhecer o Deus que se revela como Salvador e cheio de bondade, explicar a salvação como prova do amor de Deus e apontar a santidade do Deus que salva, porque esse Deus santo que nos salvou e nos salva sempre dos nossos pecados, ele deseja que nós também possamos ter essa santidade para desfrutar mais profundamente do seu amor. Então, no tópico 1, nós vamos ver sobre o Deus que se revela como Salvador. Como eu disse aqui na introdução, desde o Éden, desde o princípio, Deus já precisou começar a manifestar esse plano de salvação por conta da queda, por causa do pecado. E lá em Gênesis, capítulo 3, nós vemos a queda, o pecado, a serpente vindo, enganando primeiramente Eva, depois Adão, e Deus vindo então ao encontro deles como Deus costumava sempre fazer diariamente, no finalzinho do dia, e Adão e Eva se esconderam. Então nós vemos que quando o pecado acontece, o homem se esconde, Deus já manifesta a sua bondade. Deus pergunta em Gênesis 3:9: Onde estás? Então, a primeira ação após a queda, a primeira ação que pudesse dar chance de salvação, de remissão, de consertar aquele problema do pecado, partiu de Deus. Isso nos mostra o quê? Que a bondade de Deus vem antes do nosso arrependimento. Nós vamos falar lá na frente sobre a graça preveniente que nos capacita de ouvir, de se arrepender, de crer na graça e bondade de Deus. E nós vemos lá no Éden que, então, essa iniciativa de salvar e não destruir vem de Deus. Gênesis 3:15 também é muito interessante, o professor. Talvez até já foi tratado na lição 2, mas é bom recapitular, porque na lição 2 foi visto sobre o pecado. Gênesis 3:15 diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo também é chamado de proto-evangelho, foi falado sobre isso na pré-aula anterior, que é o primeiro evangelho, a primeira promessa do evangelho, de que Deus, então,
consertaria. Eu gosto de dizer dessa maneira porque fica bem simples para o aluno entender, porque nós não temos como resolver o problema do pecado. Adão e Eva até tentaram fazer roupas ali com folhas de figueira, mas não foi o correto. Deus então vem ao primeiro a primeira morte por conta do pecado, já simbolizando para Cristo, né, para que viesse salvar ali daquela situação que eles estavam. E nós vemos já Deus agindo desde o Éden. Então, nós vemos a promessa de que o mal não terá a última palavra vem de Deus, isso já é dito lá no Gênesis, e a descendência da mulher, que vence a serpente nesse versículo de Gênesis 3:15, aponta para Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, mesmo no momento do juízo, Deus já anuncia a esperança e a redenção futura. Vamos então para o subtópico 2. Deus é bom e digno de confiança. Eu gosto muito de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 23, porque fala desse novo e vivo caminho. E porque é que o autor fala sobre essa confiança. E nós, através do sacrifício de Jesus, nós podemos ter confiança de nos achegarmos a Deus e de termos um relacionamento com Deus que foi perdido por conta do pecado, mas em Cristo isso é possível totalmente através da graça. Então o texto diz assim, Hebreus capítulo 10, do 19 ao 23. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, nós podemos nos achegar até a Deus através desse novo e vivo caminho que o nosso Salvador Jesus preparou. Ele é novo, porque tudo se faz novo. Quando nós recebemos a salvação, você pode trabalhar isso no coração do jovem. Quando você caminha com Deus, a sua vida pode estar numa situação muito bagunçada e muito coisas velhas, coisas que não agradam a Deus, mas a partir do momento que há o arrependimento e é depositado essa fé no sangue de Jesus, tudo se torna novo. E o que está morto se torna vivo. Então é pelo novo e vivo caminho através do sacrifício de Jesus. E eu gostaria de também falar aqui para o professor ou quem está assistindo, né? Muitos alunos muitas vezes também gostam de assistir os conteúdos das pré-aulas, aqueles que já têm até inclusive um chamado também para ensinar sobre Lutero. Nós sabemos que Lutero foi o nome mais conhecido da Reforma Protestante. E Lutero, ele foi conhecido antes ali dele desfrutar da graça pela sua grande luta contra Deus, digamos assim. A história conta que Lutero tinha o hábito de diariamente, por várias vezes, ir até o confessionário, porque ele vivia de uma forma como um monge mesmo, né? Não tinha contato tanto na sociedade, ele resguardou mesmo a sua vida para buscar a Deus no monastério. E ele tinha esse hábito de ir diariamente, por várias vezes, se confessar de coisas do tipo: ah, hoje eu pequei, padre, eu pequei porque eu invejei a bata do meu irmão que estava mais limpa que a minha. Ah, padre, hoje eu pequei porque eu cobicei o pão do meu companheiro que era maior que o meu. Então eram coisas assim, bobas, digamos, que Lutero sempre tinha o hábito de se confessar. E a história conta que ele foi muito criticado por isso e que eles diziam coisas do tipo: ah, você pare com isso, você está exagerando, e Deus não se preocupa com essas coisas. Ele era constantemente corrigido porque ele tinha, na verdade, Lutero tinha, porque nós estamos aqui falando também sobre a lição diz que Deus ele é digno de tremor. Nesse ponto aqui que nós estamos vendo, o autor faz essa citação, que Deus é digno de temor e tremor. E Lutero, como ele já havia estudado direito para ser advogado, ele tinha um amplo conhecimento da lei e das consequências da lei. E quando ele começou a entender sobre a santidade, sobre a justiça de Deus, Lutero teve muito latente isso nele, esse temor.
E não, ele não estava tão errado na verdade. Claro que ele ainda não havia aprendido a confiar na graça, né? Lá de Efésios 2:8, que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a partir do momento que ele compreende plenamente a fé, a salvação pela fé em Cristo, ele pôde descansar seu coração. Mas mesmo assim, ele não estava errado. Porque nosso Deus, ele é um Deus justo. E por mais que ele nos ame, ele vai nos julgar. E lá em Apocalipse diz que ele vai nos retribuir segundo as nossas obras. Nós vamos ver mais para frente também essa questão da santidade, que ela é posicional e ela também é progressiva. E isso nos faz também meditar um pouco sobre essa questão de que esse Deus ele é santo e que nós precisamos entender que por ser santo, Deus não vai deixar de executar o seu juízo. Subtópico 3, então, Jesus revela a natureza salvadora de Deus. Eu gostaria de falar um pouco aqui, me aprofundar um pouco mais, porque o autor vai citar a passagem do jovem rico, lá de Lucas 18, a partir do versículo 18, capítulo 18, a partir do versículo 18. E é um assunto muito interessante para os jovens, e está nessa lição. Não foi tão esmiuçado assim a questão que nós vamos conversar aqui, mas é muito interessante para o professor, não tanto sobre a divindade, a deidade de Cristo, mas sobre essa questão de confiarmos na salvação pelas nossas obras. Então, lá em Lucas capítulo 18, a partir do verso 18, no 19, diz que certo homem importante lhe perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom exceto um, que é Deus. Então, aqui, muitas vezes, as pessoas que querem negar a divindade de Cristo pegam esse texto, dizendo: Olha, Jesus está dizendo que só Deus é bom. Óbvio que não é isso, até porque quando se tratam das verdades absolutas da Bíblia, nós não podemos usar somente um versículo, mas todo o conjunto ali da manifestação de Deus, da revelação de Deus. E nós sabemos que Jesus, nos seus evangelhos, diz que eu e o Pai somos um. Jesus, certa vez, até chocou, escandalizou ali os fariseus, os mestres da lei, quando ele diz que antes que Abraão existisse, eu sou, usando o termo eu sou, que Moisés usou, citou, descrito no livro de Moisés, quando Deus o chama ali diante da sarça ardente, e ele teme cumprir o chamado de Deus, e Deus se revela a Moisés como eu sou. Deus usa esse mesmo título, Jesus usa esse mesmo título. Então, nós vemos que Cristo, ele sempre se revelou como Deus, recebeu adoração como Deus. Nesse texto aqui, Jesus não, ele está confrontando a teologia superficial desse jovem rico que chega até ele. E nós vamos ver aqui alguns pontos sobre esse texto que é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade de trabalhar com o jovem, por se tratar de um texto meio que polêmico, né? Porque o jovem, Jesus pede a ele que deixe todos os seus bens ali para os pobres e siga Jesus, e esse jovem fica triste, porque não conseguiu abrir mão da sua riqueza. Então é muito confrontador, porque mostra o quanto nós podemos ter uma ideia bem errônea sobre quem nós somos e o quanto nós cremos em Deus. Jesus confronta, em primeiro lugar, Jesus confronta o uso superficial da palavra bom. Na cultura judaica, bom era um termo que era atribuído exclusivamente a Deus, que demonstrava a bondade de Deus. E esse jovem aqui em Lucas 18, ele usa esse termo como um elogio comum, demonstrando que ele não estava entendendo ali o peso teológico que esse termo tinha naquela fala. E Jesus, como em muitas outras passagens, Jesus responde fazendo uma pergunta. É como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: Você sabe o que está dizendo quando me chama de bom? Jesus faz ele ter essa atitude reflexiva interior do próprio coração dele. Você sabe o que você está dizendo quando você chega até mim e me chama de bom? Jesus faz isso porque quando Jesus respondia com uma pergunta, ele sempre fazia a pessoa analisar o seu próprio coração, a sua própria intenção, de uma maneira assim, sem gerar grandes debates, grandes
contendas, de uma forma mansa, demonstrando a sabedoria, o seu conhecimento sobre a verdade. Segundo ponto, Jesus revela a falsa compreensão do jovem sobre bondade, porque ele acreditava que uma pessoa boa poderia ser salva. Então ele achava que alcançar a vida eterna, isso é possível através de boas obras, de ser bom moralmente, porque ele fala, né, no versículo 21 do capítulo 18 de Lucas: a tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Ora, ele estava confiando a sua salvação no seu estilo de vida moralmente correto. E é isso que Jesus está confrontando desse rapaz, que por mais que ele fosse bom, para Deus não era nada, não, porque a salvação não é por obras, não é pela nossa bondade, porque pessoas que não creem em Jesus fazem boas obras. A salvação, ela é fruto de uma fé que é manifestada através da nossa vida, e nós vamos ver isso mais para frente também, das nossas escolhas, de como nós vivemos. O justo viverá pela fé é justamente por conta disso, de que o que nós fazemos manifesta a nossa fé, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, na escolha daquilo que ouvimos, daquilo que assistimos, tudo isso é o que demonstra essa vida dessa pessoa que foi justificada através da sua fé. E ao dizer que só Deus é bom, Jesus estava ensinando que ninguém é verdadeiramente bom por si mesmo. Nós sempre teremos essa luta interior no nosso coração, que é, como diz lá em Jeremias 17, desesperadamente mal. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, desesperadamente mal. Quem o conhecerá? E o próprio Senhor responde lá em Jeremias 17: Eu, Senhor, conheço, esquadrinho para dar a cada um segundo as suas obras. Então, ninguém é verdadeiramente bom por si mesmo. A salvação não pode ser conquistada por um mérito humano. Então, não bastava que ele conhecia e praticava os mandamentos desde a adolescência. Ninguém consegue acertar todas as coisas, tanto que ele não conseguiu amar a Deus e amar ali o reino de maneira que ele abrisse mão dos seus bens materiais. Terceiro ponto, Jesus prepara o terreno para revelar a sua própria identidade. Então, Jesus, quando ele vem e faz uma pergunta, ele tira as estruturas daquela pessoa, ele está preparando para revelar quem ele é. E nós vemos lá, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, e ele até diz: chama o seu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus sempre traz a realidade do nosso coração, para que então, Jesus sempre mostra a realidade má do nosso coração, para que então a sua verdade, que é boa, possa entrar no nosso coração, substituir a mentira pela verdade, a mentira que começou lá no Éden, quando Satanás enganou o primeiro casal, querendo modificar a verdade de Deus. Esse é o grande perigo, porque geralmente os grandes pecados, eles enganam facilmente, porque contém muitas vezes um princípio da palavra de Deus. Por exemplo, pessoas que se relacionam de forma ilícita e imoral, mas nós nos amamos, o amor vem de Deus. Há pessoas que muitas vezes podem furtar algo que não é seu, que é errado, é pecado. Mas havia uma grande necessidade. Pessoas que desmoralizam outras, geram problemas por conta de fofocas. Mas tal pessoa é assim. E a verdade tem que ser dita. Então, o perigo, muitas vezes, é de nós distorcermos a verdade absoluta de Deus. E isso foi o que aconteceu no Éden. E quando Jesus tem esse diálogo com o jovem rico, quando ele vem e confronta o coração dele e traz a sua resposta, na prática ele está fazendo um convite implícito na sua fala. Ou o jovem reconhece que Jesus é Deus, porque só há um bom que é Deus, e Jesus está ali, e Jesus é Deus. Ou ele admite que seu elogio foi vão, foi vazio, como Jesus também muitas vezes disse: esse povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Quantas vezes podemos estar na igreja cantando louvores lindos, com letras magníficas, mas nosso coração está lá fora, pensando nos nossos afazeres diários,
angustiados pelas mazelas da vida. Muitas vezes até escorre uma lágrima nos nossos olhos, e quem olha para nós pode pensar: nossa, que coração quebrantado, mas nós estamos chorando por conta do peso das responsabilidades que temos, porque a vida é difícil, e não genuinamente porque reconhecemos que Deus está ali no nosso meio, que Deus, o Deus bondoso, nos salvou e que somos tão pecadores, mas mesmo assim Ele nos ama. Então, Jesus sempre faz esse confronto. E, por último, Jesus expõe o verdadeiro ídolo que há no coração. Jesus fez isso com esse jovem. Quando ele diz para ele vender tudo, Jesus não precisava dos bens dele. Jesus precisava mostrar a realidade, Jesus precisava salvar, porque essa é a missão do Deus que salva, precisava salvar. E para que aquele jovem pudesse ser salvo, ele precisava abrir mão do que estava reinando no coração dele. E Jesus mostrou que o dinheiro ocupava o lugar no coração, o lugar de Deus no coração daquele rapaz. E que ele não amava a Deus acima de todas as coisas, que era o grande mandamento. Então, para encerrar essa parte aqui, eu quero dizer que a bondade verdadeira, ela exige essa entrega total. Esse Deus bondoso que nos ama também exige de nós que nós venhamos nos entregar totalmente a Ele. Não é apenas uma moralidade externa. É muito fácil a gente deixar de fazer alguns hábitos que são imorais. Mas agora, a verdadeira entrega interior é isso que Deus requer de nós. E aqui, então, encerrando esse ponto do jovem rico e reforçando a divindade de Cristo, que ela é negada através da má interpretação desse texto do jovem rico, na nossa declaração de fé, que é muito importante o professor adquirir a sua declaração de fé, porque ela trata dos principais assuntos do que cremos, seja sobre o Espírito Santo, seja sobre Cristo, seja sobre o batismo, muitos pontos, que inclusive não só nessa lição, mas que o professor vai usar em muitas outras lições sobre o homem, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, sobre a igreja, então é muito importante o professor ter. Na página 51 tem um ponto que fala sobre a deidade absoluta de Cristo. E o que que é deidade, quando a gente fala deidade? A deidade é o que define Jesus Cristo como ele é verdadeiramente Deus. Ele tem a mesma natureza de Deus e do Espírito Santo, concernente ali à natureza divina da Trindade. Então, Jesus não é apenas um profeta, um mestre, um sábio, um ser criado. Não, Jesus é o Deus eterno que se fez homem. Como diz a palavra, que no princípio, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo com V maiúsculo ali, que está se referindo a Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Está falando sobre Jesus Cristo. Então, na nossa declaração, justamente começa dizendo isso, citando João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cita Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As Escrituras revelam os atributos divinos na pessoa de Jesus. Então, Jesus é eterno, ele vai citar Isaías 9:6. Jesus é onipotente, Apocalipse 1:8, e onipresente, Mateus 18:20, onisciente, João 16:30. As suas obras revelam também a sua divindade. Olha só, ele é absoluto, soberano e criador de todas as coisas. Ele é a fonte de vida, autor do novo nascimento, habita nos fiéis, dá a vida eterna. Inspirou também os profetas e apóstolos, distribui os ministérios, santifica os fiéis, deu poder aos apóstolos, perdoa os pecados e é adorado pelos humanos, pelos anjos, na terra e no céu. Possui títulos divinos como Eu sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o Senhor dos Senhores. Há versículos para todas essas citações que comprovam a divindade de Cristo. Vamos então para o nosso segundo tópico, a salvação como prova do amor de Deus. Subtópico 1, então, diz a salvação como ato de amor. Então, esse Deus que nos ama, ele precisou intervir na questão do pecado e dando
o que ele tinha de mais precioso, seu filho amado. João 3,16, o versículo áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação, como diz esse ponto aqui, o subtópico 1, é um ato de amor. Romanos 5,8 é um versículo muito importante também nesse entendimento. Diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse é o amor extravagante de Deus. Esse é o amor incompreensível. Esse é o amor que Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange, porque Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E no comentário expositivo bíblico de Wiersbe, ele traz uma explicação sobre esse versículo, dizendo que a salvação ela não é só uma doutrina, um ensinamento sistemático, né? Mas que a salvação também é uma série de bênçãos. E aqui se torna um ponto muito pastoral, digamos assim, devocional, sobre a salvação, além dessa questão sistemática do plano de Deus, através dos séculos, desde o Éden. A salvação, olha o que o comentarista diz, ela nos permite ter como bênção, essa série de bênçãos, paz com Deus. Então, um jovem que desfrutou dessa salvação consegue ter paz com Deus no seu dia a dia, pode ter tribulações por fora, mas tem paz com Deus. Tem acesso à graça, consegue compreender que a graça nos faz desfrutar desse amor, do amor de Deus. Tem alegria na esperança. Então, não importa o quão difícil a vida aqui seja, quão incerto seja o seu futuro, com quem você vai casar, né? O professor conversa com o jovem, com quem você vai casar, qual a sua profissão, há alegria na esperança. Outro benefício da salvação, segundo o comentarista do comentário expositivo bíblico, o amor de Deus derramado em nós é derramado em nossos corações pelo Espírito. Então, nós, através dessa comunhão com o Espírito Santo, como fruto dessa salvação, nós desfrutamos do amor de Deus. O amor que cura, o amor que preenche o nosso ser, o amor que transforma, que consegue mudar os nossos sentimentos assim, ó. Quando você se entrega em oração e adoração, sai a angústia, sai o complexo, sai o medo. Esse é o poder do amor de Deus derramado em nosso coração através do Espírito Santo. E o amor, conseguimos compreender o amor de Deus demonstrado na cruz. Nós conseguimos desfrutar de algo muito especial quando vislumbramos a cruz do Calvário e entendemos esse plano perfeito da salvação de Cristo. Então, esse comentarista diz que não é apenas um argumento teológico, mas algo que deve tocar o coração do crente. Não é algo que fica somente aqui, você entende como funciona o plano da salvação, mas é algo que é revelado dentro de você. Seu coração ele é preenchido pelo amor de Deus, porque você entende que mesmo você sendo falho, Deus te chamou, mesmo você sendo um pecador, não merecendo, a graça te alcançou. Isso é o que define o termo que Deus prova o seu amor. Essa palavra demonstrates ou comendes, que fala referindo-se à expressão prova o seu amor, que não é apenas como se Deus falasse verbalmente, dizendo, eu te amo, mas é uma demonstração ativa, é algo que está se movendo, está ativo através do quê? Através do sacrifício de Cristo. É a maior prova. Ninguém nos ama como Deus nos ama. E isso deveria ser um motivo de nos fazer sentir felizes, nos sentir bem. O amor de Cristo deve ser suficiente, independente das circunstâncias da vida. Sobre o tópico 2, fala o amor de Deus se manifestou na cruz. João 3,16, eu já citei aqui sobre o amor de Deus. E 1 Timóteo 2,4 diz assim: que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Ora, Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Deus não decretou eternamente que um seja salvo e outros seja condenado. Nós vemos nesse versículo. E também lá em Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus concede a sua graça, que os teólogos chamam de graça preveniente, é uma graça capacitadora que vem antes para nos fazer o quê? Nos fazer ouvir o evangelho, compreender e crer.
vem capacitando o nosso coração, porque nós, dentro de nós, não temos capacidade nenhuma de aceitar ou nos render a essa graça. Então, esse versículo foi muito importante, citado aqui, sobre a salvação, que Deus deseja que todos sejam salvos e que Cristo morreu por todos, ainda que nem todos sejam salvos, porque existe uma condição que é crer. Então, a cruz, ela é suficiente para todos, pode alcançar a todos, mas ela só é eficaz para aquele que crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Isso após os apóstolos pregarem a todos os povos, todos, independente do sexo, da questão cultural, da questão financeira, todos tinham oportunidade de ouvir o evangelho. 1 João 2,2 também reforça isso, falando sobre Jesus. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2,2. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15 diz: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus. E para encerrar então esse segundo subtópico, quero citar Hebreus capítulo 2, versículo 9. Porém, vemos coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça, provasse a morte por todos. Então, Jesus morreu por todos. Jesus estava aqui em forma humana, abriu mão de toda a sua glória, mas ainda era 100% Deus. Mas o que aconteceu? Ele provou que ama todos, provasse a morte por todos. Então, Jesus morreu naquela cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos para o último subtópico, então, respondendo ao amor de Deus com gratidão. E qual a resposta que daremos a esse amor que foi entregue por nós? Nós estamos relembrando aqui assuntos que, quem sabe, se o jovem cresceu nas classes de EBD, sempre ouviu sobre a salvação, sobre a cruz. Mas no dia a dia, nós somos confrontados pelo pecado, pela incredulidade. Ainda mais hoje em dia, os nossos jovens, nessa questão de ideologias, essa cultura anti-Deus, anti-Bíblia, anticristã, que se você faz o certo, parece que você está fazendo o que é errado, e se você faz o errado, parece que é certo, como diz o teólogo Chesterton, chegará um tempo que nós teremos que provar que a grama é verde, nós estamos vivendo esse tempo. Então é importante relembrar essa salvação que foi feita na cruz do Calvário e que diariamente, através da santificação, essa salvação, ela vai sendo cada vez mais fortalecida em nosso coração. Então, como respondemos? A lição diz assim: o autor da lição escreveu que a gratidão verdadeira se mostra no comportamento. Agora vem também esse momento assim reflexivo da vida diária do jovem, porque tem a parte da teológica, sistemática, que é importante nós compreendermos, né? Porque o evangelho, ele é algo que a nossa inteligência também ali, eu sempre digo, ela é ativada, porque o evangelho nos faz compreender o propósito da nossa existência, dos nossos relacionamentos. Então, nós nos tornamos pessoas até mais inteligentes quando lemos a Bíblia, quando conhecemos as Escrituras, conhecemos a Deus. Mas agora vem essa parte da reflexão da vida cristã também de cada jovem. A lição diz que a gratidão verdadeira se mostra no comportamento, nas decisões que tomamos. Então, ele vai dizer três coisas. Primeiramente, amizades que cultivamos. Você, salvo em Cristo Jesus, quais as amizades que você tem cultivado? A quem você tem entregado o seu coração? Quem tem sido a sua fonte de inspiração? Cuidado com as amizades. A salvação ela é tão preciosa para você abrir mão por momentos com amigos que muitas vezes nem merecem a sua amizade. Merecem no sentido de que todos são dignos de misericórdia e precisam ouvir o evangelho. Agora, você não pode deixar
o seu relacionamento com Deus, a sua amizade com Deus, trabalhe isso no coração do jovem, né? Por conta de amizades que muitas vezes vão prejudicar a tão preciosa salvação que você recebeu. Trabalhe no coração do jovem também sobre a maneira que lidamos com as tentações. A lição traz essa aplicação também. Como respondemos à salvação que recebemos? Como lidamos com as tentações? Nós nos recordamos do sacrifício de Cristo. Quando a tentação vem, nós podemos lembrar de Jesus, o quanto Jesus foi tentado já no deserto, Satanás oferecendo tudo para aliviar aquele sofrimento que ele estava. Mas Jesus foi obediente ao Pai, e lá em Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. E a disposição em servir a Deus e ao próximo. Se eu fui salvo, santificado, salvo, meu coração está cheio de gratidão, então eu estou disposta a servir a Deus e ao meu próximo, estou engajada na igreja, eu demonstro essa gratidão servindo na minha igreja com amor, envolvida, estando presente, ativa, ajudando os meus líderes e sendo uma bênção. Isso é importante porque a salvação ela é manifestada através da vida cristã também. Terceiro e último tópico, então, a santidade do Deus que salva. Subtópico 1 diz: Deus é absolutamente santo. Em Isaías, capítulo 6, versículo 3, isso é demonstrado grandemente, esse amor santo de Deus. Porque nós estamos falando sobre a bondade de Deus, esse caráter do Deus bondoso, que nos ama, que nos salva, mas é um amor santo que manifestou a sua justiça, os demais atributos. Lá em Isaías 6,3 diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, a ênfase aqui é dada à santidade de Deus. No segundo subtópico, fala sobre a salvação, que ela é um chamado à santidade. Então, no subtópico 1, você vai falar sobre a santidade de Deus, que ele é absolutamente santo. Nós temos trabalhado isso ao longo da lição também. E agora, essa salvação que nós recebemos também nos chama a viver essa santidade, esse atributo de Deus que ele também requer de nós. É um atributo comunicável. Tem os atributos incomunicáveis que não tem como o homem participar, como a onisciência, onipresença, onipotência de Deus. Somente Deus tem essas características. Mas a sua bondade, o seu amor, a sua santidade são atributos divinos que são comunicáveis e Deus deseja que nós venhamos nos santificar. Então a lição vai falar sobre a santidade posicional e a santidade progressiva, um assunto que sempre também é importante ser relembrado na escola dominical. E nessa explicação sobre a santidade de Deus, nós vemos também sobre a santificação, como ela é desenvolvida em nós que cremos e que recebemos do nosso Senhor essa maravilhosa graça de podermos ser santificados e desfrutar, então, de uma comunhão com Deus. É o que a lição diz aqui como a santificação posicional. Ela acontece a partir do momento que nós cremos em Cristo e que nós nascemos de novo. Somos separados, então, como santos. É uma posição espiritual que nós nos encontramos. A santificação posicional, porque ela está ligada com a obra de que Cristo realizou na cruz. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 6:11: Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Que ela acontece a partir do momento em que nós cremos em Deus, e aí nós começamos então a crescer em santidade, que é a santificação progressiva que o autor fala aqui na nossa lição. A santificação progressiva, que acontece como? De acordo com a nossa submissão diária a palavra de Deus, que nós vamos cooperando ativamente com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vem, ele nos chama à oração, ele nos chama à leitura bíblica diária e nós vamos responder com sim ou com não, bem simples. Ou nós vamos ter atitudes que vão nos aproximar de Deus, ou nós vamos procrastinando, esperando cair do céu as promessas que Deus tem para a nossa vida. Hebreus 12:14 destaca: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha o que o autor diz: nós buscamos essa santificação diária. E existe, então, por último, a santificação futura. A lição não fala, mas nós podemos pontuar aqui, que é a santificação completa que vai acontecer quando estivermos na presença de Deus um dia e não teremos mais influência do pecado e de nada que possa nos afastar desse amor perfeito de Deus. 1 João 3:2 explica: Amados, agora somos filhos de Deus. Olha só, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Vamos então para o terceiro e último subtópico: a cruz, o encontro da justiça e do amor de Deus e o caminho para a santidade. Eu gostaria então de encerrar aqui fazendo algumas citações, começando com o pai da igreja, Agostinho de Hipona. Ele diz assim: na cruz, Deus mostrou quão profundamente nos ama e quão seriamente leva o pecado. Então, na cruz, nós conseguimos vislumbrar isso, o quanto Deus nos ama e o quanto Deus leva a sério o pecado. E esse Deus não muda. John Stott diz: na cruz, a justiça e o amor de Deus se encontram. Porque Deus nos ama tanto que ele não poderia deixar de corrigir o pecado. E Tomás de Aquino diz: a paixão de Cristo manifesta ao máximo tanto a justiça quanto o amor de Deus. Então, olha, nós vemos na cruz o ápice do amor e da justiça de Deus. Um amor santo que precisa julgar o pecado. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Toda vez que nós pecamos, nós temos uma dívida com Deus. É impagável essa dívida. Vai passando no crédito, pagando como se fosse ilustrar. Pecamos, passamos no crédito, no crédito, no crédito. E depois vem aquela fatura impagável, não temos como pagar. Então Jesus cumpriu isso na cruz do Calvário. Deus fez justiça, zerou a nossa dívida. Então, nós vemos na cruz duas coisas ao mesmo tempo: a justiça de Deus, porque o pecado não é ignorado e tratado como sem importância para Deus, por esse Deus santo. O jovem precisa ter em mente isso: Deus é amor, mas Deus é santo. E o amor de Deus também, porque o próprio Deus quem assumiu a iniciativa de salvar o homem, que lá no Éden falou: Adão, onde estás? Ele toma essa iniciativa de nos restaurar, de nos levar a ele. E esse Deus que é santo, nós estamos aqui encerrando já, não tolera o pecado, mas também ele nos ama tanto que deseja nos salvar e fez esse plano perfeito através de Cristo, que foi profetizado pelos profetas ao longo do Antigo Testamento, Deus sempre revelando a sua salvação, Deus remidor. E na cruz nós vemos então que ali a justiça divina se manifestou. Para encerrar, eu quero trazer uma citação de um teólogo, o John Bonhoeffer, não sei pronunciar corretamente, mas tem um livro, Discipulado, que ele fala sobre a graça barata. Porque um dos erros hoje em dia da nossa geração é focar somente no amor de Deus e na graça de Deus. E esquecer que esse Deus é santo e ele é justo. E que o evangelho, ele traz benefícios, mas traz junto com ele uma cruz, que é a nossa renúncia, que é o sofrer por Cristo, e nós devemos carregar essa responsabilidade. Então, ele define graça barata como, esse termo graça barata, é o que nós temos visto hoje em dia, um evangelho sem cruz, podemos dizer assim, é a graça sem o discipulado, sem você ter esse foco de conhecer, de ser um discípulo de Jesus. Discipulado não é somente um momento que a gente estuda as 12 lições, a nossa igreja tem o discipulado, que é uma bênção, ele é fantástico, ele faz do novo convertido um discípulo de Jesus, mas vai além dessas 12 lições, é eternamente, enquanto estivermos nessa terra, na verdade, nós temos que estar conhecendo, aprendendo com o nosso mestre. É uma graça sem cruz, é uma graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Isso é graça barata. Jesus Cristo não estando vivo, presente nas nossas vidas. É graça sem o constante reconhecimento e esperança da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo.
Isso é graça barata, é você deixar de reconhecer o que ele fez, a sua morte e a sua ressurreição. E para encerrar, ele diz: é a graça sem cruz. Então, o plano perfeito de Deus de nos salvar sempre, sempre, sempre tem a cruz dele, a cruz que Jesus carregou e também a nossa cruz que nós vamos carregar, que é sempre estar dispostos a sofrer por aquele que nos sofreu. E junto com o sofrimento, ele trouxe essa mensagem tão gloriosa que ele nos ama e nós devemos responder a esse amor com gratidão. Então, encerramos aqui a lição 3. Na próxima lição, também mais conhecimento maravilhoso sobre esse plano perfeito que Deus tem e que chama a cada um de nós a viver e desfrutar a cada dia. Deus abençoe!